A música sempre fez parte da minha vida. Desde garota, quando comecei a estudar inglês no IBEL, devia ter uns 12 anos, eu comprava tudo quanto era disco de cantor americano, principalmente Pat Boone. Os filmes do Pat Boone eram lindos, ele era lindo, as atrizes eram lindas. Eu tinha que decorar as letras para me ajudar no estudo do inglês. Depois veio Paul Anka, nossa, que maravilha, adorava. Então eu comprava os LPs e decorava as músicas. Continuei estudando no IBEL, lá pelos últimos anos, o IBEL são 6 anos, eu devia estar no 4º, 5º ano do IBEL. Eu tive um colega já mais velho, eu devia ter uns 17 anos, ele tinha uns 30, era coroa para mim, né? Luiz Antônio Nogueira. Ele trabalhava, de vez em quando tinha que viajar para os Estados Unidos e cada vez que ele ia, para onde tivesse que ir, ele procurava saber se Tony Bennett estaria cantando em algum lugar. Se estivesse, ele comprava uma passagem e assistia ao show. Quando ele contou isso para mim, eu, surpresa, só conhecia aquela garotada, Fabian, e Paul Anka, Pat Boone e Elvis Presley. Disse, mas quem é? Ele, se você não conhece, é um cantor padrão Frank Sinatra. Eu não estava nem aí para Frank Sinatra, que não era da minha geração. Aí um dia ele convidou a nossa turminha do IBEL para irmos à casa dele conhecer a discoteca que ele tinha em casa. Nossa, ficamos impressionados, era uma parede inteira de prateleiras com LPs catalogados, era de trilhas sonoras, era de cantor fulano, cantor beltrano. Nós ficamos impressionados com o acervo dele. E ele, como sempre, fã ardoroso de Tony Bennett. Terminei o curso do IBEL, perdi o contato com Luiz Antônio e um dia, em 1970, eu fui fazer uma excursão costa a costa nos Estados Unidos, que era o meu sonho, conhecer todos os estados dos Estados Unidos. Eu fui fazer essa excursão e nós paramos em Las Vegas. Naquela época não havia, nem sonhar, internet, nada parecido. O que a gente tinha era, ao lado da cama, na mesinha de cabeceira, um folheto dizendo quais eram os shows de Las Vegas. Fosse de mágica, fosse de cantor, fosse de dança, do que fosse, estava lá no folhetinho. Quando eu olhei, Tony Bennett, eu tenho que assistir. Eu estava numa excursão, comigo, outros tantos brasileiros. Na primeira noite nossa lá, eu disse, eu vou assistir a um show à noite, alguém quer ir? Ah, show de quem? Ninguém sabia de nada. Aí eu disse, eu vou assistir a um show do Jack Jones, que era um outro cantor que eu gostava, tinha disco dele. Fomos todos assistir, todo mundo quis ir. Chegamos lá, o Jack Jones era lindo, cantava maravilhosamente bem, saiu todo mundo apaixonado pelo Jack Jones. Aí no dia seguinte eu passei a ser a conhecedora de shows de Las Vegas. Era a primeira vez que eu estava lá. E hoje, onde é que nós vamos? Eu digo, olha, hoje eu vou assistir Tony Bennett. Ele é bonito? Eu digo, ele é lindo. Foi todo mundo atrás de mim. Quando Tony Bennett entrou no palco, ele não é bonito. Ele é o máximo como cantor. Mas bonito ele não era. Quando ele entrou no palco, baixinho, feioso, cabelinho crespinho, nariz adunco, mas com aqueles olhos claros, verdes, maravilhosos, todo mundo me olhou sério, com raiva, porque eu disse que ele era bonito e ele não era. Aí ele começou a cantar. Todo mundo ficou apaixonado por ele, principalmente na hora que desce atrás dele uma tela, um telão, e começa a passar o filme de São Francisco, e ele começa a cantar I Left My Heart in San Francisco. E nós tínhamos acabado de chegar de lá, estava todo mundo apaixonado pela cidade, e aí todo mundo arriou dos 4 pneus por Tony Bennett. De chegar ao ponto de uma comprar vitrolinha a pilha, cada um comprou disco dele para trazer, que era disco, grandão, tinha que trazer na mala, aquele disco redondo preto, não havia CD naquela época, isso em 70, né? Bom, saiu todo mundo de lá apaixonado, inclusive eu, que já admirava por causa do Luiz Antônio, que ele me mostrava músicas, eu passei a... Enfim,
comprei o LP dele aqui e eu voltei encantada com Tony Bennett. Tempos depois, eu me casei, dinheiro curto, passamos um tempão sem viajar. Numa das primeiras viagens que nós fizemos, ou programamos fazer aos Estados Unidos, eu e meu marido, nós queríamos ir a Las Vegas, porque eu contei para ele das experiências que eu tinha tido, do show, do Tony Bennett. Ele disse, quem sabe Tony Bennett não está cantando lá agora. E eu tinha guardado de uma reportagem que falava da possibilidade de Tony Bennett vir cantar no Rio. Eu guardei a reportagem do Cruzeiro, Manchete, não lembro de qual, que dizia que havia um fã-clube brasileiro que era dirigido, chefiado por um rapaz chamado Ricardo Templar. Eu tinha guardado isso por interesse meu, escrevi o nome no papelzinho, enfiei na gaveta lá da minha mesa de trabalho, e eu disse, eu vou procurar esse cara. Fui no catálogo, achei o telefone do Ricardo Templar e liguei para ele. Ricardo, quero ir com meu marido, queria saber, será que você não sabe antecipadamente qual é a programação do Tony Bennett lá em Las Vegas? Aí ele disse para mim, olha, Márcia, apesar de eu ser o presidente do fã-clube dele, eu não tenho essa informação. Mas eu tenho um grande amigo que, de tão fã do Tony Bennett, se tornou amigo particular dele. Se falam pelo telefone e é capaz dele saber. Por que você não liga para ele? Eu disse, me passa o telefone. O nome dele é Luiz Antônio Nogueira. Era o meu amigo do Ibeu, aquele que era fanzoco dele. Era o Luiz Antônio. Liguei para o Luiz Antônio, foi aquela festa. Na mesma hora, ele se prontificou quando o Tony Bennett viesse cantar no Rio, a nos levar para falar com ele no camarim, tudo bem, mas que naquela ocasião ele não estava em Las Vegas. Tudo bem, encerrou esse capítulo, viajamos e tudo, mas não vimos Tony Bennett. E pouco tempo depois ele veio ao Brasil cantar. Ele fez um show no Teatro do Hotel Nacional. E nós compramos ingresso, mantive contato com o Luiz Antônio, combinamos, encontramos e, terminado o show, subimos com o Luiz Antônio para visitá-lo no camarim. Eu estava eufórica, né? Mas naquela noite especificamente, o show tinha dado uma zebra qualquer. O show não foi, o som do show não foi a perfeição que ele esperava que fosse. Então, ele estava uma fera e quando nós chegamos assim a 3 metros de distância dele, ele estava discutindo com o pessoal do som, mais algumas pessoas que iriam falar com ele, inclusive nós, e ele não atendeu ninguém. Ele estava enfesadíssimo, desgostoso com o som daquela noite. Para nós, não teve diferença nenhuma, foi espetacular, porque o Tony Bennett, ele enche o palco com a presença dele, ele é fabuloso em voz, em carisma, em simpatia, ele conquista todo mundo. Então, eu acho que esses detalhes, da mesma forma quando eu assisti Frank Sinatra lá em Las Vegas, Frank Sinatra já estava velho, a voz já não era a mesma, mas a emoção que ele transmite é de você estar diante de um mito. Então, aquele show do Tony Bennett, para nós foi perfeito, mas para ele não. Por isso é que ele estava daquele jeito, cheio de raiva. Então, enfim, infelizmente, eu não pude cumprimentá-lo, não pude dizer que eu estive pertinho, tirar um retrato, não me lembro se naquela época não tinha. A gente tinha que levar máquina, eu não me lembro se eu levei ou não, mas não pude chegar pertinho dele como eu gostaria. Mas eu o vi a 2, 3 metros de distância, graças ao meu amigo Luiz Antônio, amigo da minha adolescência, que eu reencontrei nessa ocasião, e depois, infelizmente, nunca mais soube desse. Ultimamente eu tenho procurado nessas redes sociais, mas não acho o nome dele, não sei se ele não participa disso, ou sabe-se lá, ele bem mais velho que eu, o que já pode ter acontecido. Mas sou muito grata a ele por ter nos dado essa oportunidade de ver Tony Bennett de tão pertinho.